Oi gente, tudo bem com vocês? Continuação do vídeo anterior para as pessoas que querem se iniciar no processo, né, de limpeza espiritual para ser cheio do Espírito Santo, ativar a fé, se animar, ganhar força espiritual ou receber sinal do céu da existência de Deus. Vocês precisam, né, passar pelo primeiro passo, que é a limpeza espiritual, santificando a mente e confessando os pecados. Então o que vocês vão fazer hoje? É fazer uma lista com todos os pecados que vocês pensar nesse momento que vocês cometeram, tudo que vier à sua mente e todos os pecados que vocês acharam que não cometeram ou os que vierem na sua mente que vocês sabem que existe. Então você vai colocando tudo, mesmo que você pense que você não cometeu, para você ir confessando pecado por pecado, para que o Espírito Santo venha te santificar. Vocês devem fazer isso, é muito importante vocês fazerem isso, colocar a lista de cada um para que Deus venha tocar nas raízes, que vocês se lembrem para o Espírito Santo derramar o sangue quando você estiver confessando os pecados, entenderam? E aí depois que você estiver confessando os pecados e pedindo para Deus derramar o sangue, vocês vão dizer assim no final: Deus santifica todos os pecados que eu não citei aqui, que eu vou ensinar para vocês como faz a oração. Um recado muito importante para vocês: antes de vocês iniciar esse processo de santificação, é necessário você estar dentro de uma igreja. Porque quando fala desse assunto que a pessoa precisa estar dentro de uma igreja, as pessoas já desistem na hora, porque algumas pessoas elas não gostam de igreja, elas não gostam de cristão, não gostam de nenhuma religião, elas não gostam, elas gostam de buscar muitas vezes Deus em casa, porque elas vão atrás muitas vezes de fofoca que as pessoas fazem das igrejas e ainda acabam não querendo estar dentro de uma igreja. Mas é necessário sim, quando o Espírito Santo testifica no coração de vocês que Deus está dentro dessa igreja. Porque existem pessoas obedientes e pessoas não obedientes. Então muitas vezes quando você está iniciando a sua fé com Deus, tentando começar o processo para receber mais de Deus, o diabo pode ser que ele use pessoas corrompidas para poder matar a sua fé e você não conseguir terminar de passar pelo processo. Então é necessário que você venha fazer uma oração antes de iniciar o processo de santificação. Já vou ensinar para vocês o porquê. Porque, gente, vocês não sabem o nível de batalha espiritual que existe na vida de vocês, o nível de trevas. Então pode ser que você saiba pelo dom e pelo seu entendimento, mas tem algumas pessoas que não sabem. Então se você estiver ali tentando iniciar o processo, você está rebatendo com o inferno. Você está rebatendo contra o inferno, é como se você estivesse guerreando contra os próprios demônios face a face com eles. Então, querendo ou não, você vai mexer com o inferno, com as trevas que existem na sua vida e ao redor. Então é necessário você estar dentro de uma igreja, de um templo, para te ajudar a passar por esse processo, porque o líder espiritual ele tem a autoridade acima de você e dos membros da igreja. Você não precisa ter medo de batalha espiritual. Você precisa temer a Deus e não aos demônios. Quem tem mais poder é Deus e não os demônios. Devemos temer a Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus tem a chave do céu e do inferno. Quem controla o inferno é o próprio Deus. Todos devemos temer a Deus e vir por amor a Cristo. Então todos que decidiram passar por esse processo, é necessário, antes de fazer essa oração, de confessar todos os pecados nos mínimos detalhes e pedir para encher, é necessário estar dentro de uma cobertura espiritual, que é dentro de uma igreja, para que um líder cheio do Espírito Santo e com entendimento de batalha espiritual venha te ajudar a passar por esse processo. Para quando você estiver mexendo com o reino das trevas em sua vida, você vai ter um acompanhante, um auxiliar para estar te ajudando a passar por esse processo, através dos ensinamentos, da unção, da presença, do poder e dos ensinamentos dele e das orações dessa pessoa. Porque as batalhas que você não conseguir vencer, essa pessoa vai estar te ajudando a vencer. Está iniciando a frequentar uma igreja, você não pode se sentir obrigado a nada, porque o Espírito Santo ele não trabalha dessa maneira, à base de pressão. Quem trabalha à base de pressão é o diabo, para poder abafar
e matar a fé das pessoas e não sentir a vontade de se entregar para o Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo. E o Espírito Santo trabalha na vida de cada pessoa de formas diferentes. Então pode ser que pessoas se entregaram em menos tempo e outras pessoas em mais anos. Então Deus sabe a melhor forma de trabalhar no seu coração, na sua vida. Não se sinta pressionado. Vá no seu tempo com um passo de cada vez. Lembrando, não existe igrejas perfeitas. Pessoas são imperfeitas, igrejas são imperfeitas. Mas procura uma igreja que te edifica, te levanta, é cheia do Espírito Santo e dos ensinamentos da palavra e também de libertação. Para Deus em casa não é a mesma coisa quando você está buscando a Deus. Na igreja, no processo de libertação, como eu disse, o líder está acima de você na autoridade, no reino espiritual, e através dos ensinamentos deles, você vai passar para atingir o alvo, vai passar o processo atingindo as raízes que te impedem de ativar a sua fé, de ser cheio do Espírito Santo, de receber o batismo com o Espírito Santo. Então é necessário, você tem que passar o processo dentro de uma igreja que é cheia do poder e entende sobre batalha espiritual. Como saber quando o líder é cheio do Espírito Santo? Simples, gente. Fazendo uma oração, pode ser até uma pessoa que não tem fé em Deus, que é ateu, fazendo uma oração para Deus, dizendo: Deus, me mostre qual a melhor igreja que eu devo frequentar, que seja da tua vontade, e pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, com entendimento de batalha espiritual. Então o Espírito Santo ele vai colocar paz e a certeza no seu coração qual igreja vocês devem congregar. Primeiro, dentro da igreja, como o líder tem autoridade acima das pessoas, lá dentro da igreja é um ambiente espiritual, tem um mover espiritual. Então, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele pode estar agindo com o poder, com a glória dele ali dentro, e também os anjos de Deus. Então, na sua casa não é a mesma coisa, porque dentro da igreja tem ambiente de glória quando o líder espiritual é obediente à palavra de Deus. É muito fácil você discernir uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Você consegue ver atitudes e também pela presença que está na vida dela. Quando você vai conversar com ela, o Espírito Santo testifica. E ao ela orar por você, você sente o poder e a paz do Espírito Santo. Vou contar um testemunho para vocês da minha vida no ano de 2011. Eu me tornei, eu não nasci, mas eu me tornei ateia no ano de 2011. Por quê? Porque eu me desviei aos 18 anos, que foi no começo de 2011. E aí, nessa metade dos meses longe de Deus, a minha fé começou a morrer. Comecei a ficar cada vez mais vazia. E o reino das trevas tiveram poder sobre mim, porque eu demorando ao redor. E também batalhas espirituais sobre a minha vida, que são ataques espirituais enviadas. E, então, eu morri espiritualmente logo quando eu me afastei do Senhor Jesus. E eu me lembro que eu ficava totalmente perturbada, onde eu ouvia barulhos de demônios, entre aspas, tipo, eu ficava perturbada, como se fosse uma casa perturbada. Eu escutava as coisas caindo de casa, escutava coisas se arrastando, escutava barulho de passos. E aos poucos minha fé foi morrendo, porque eu deixei de abastecer com a presença do Espírito Santo. Nós somos que nem uma bateria do celular. Se todos os dias você não carregar essa bateria, o celular não vai ligar para você usar. É a mesma coisa com nós. Nós devemos se carregar todos os dias da presença do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Não deixe faltar azeite na botija. Isso significa que nós devemos buscar Deus todos os dias. E quando o vaso se torna vazio, ele fica longe de Deus e os reinos das trevas têm poder sobre ele, a ponto de matar espiritualmente, perder a fé e não receber sinais do céu. Porque se você matou a fé, é quase que impossível de você receber sinais de Deus, crer na existência de Deus, sentir o poder de Deus. Mas nada limita a Deus quando Deus quer trabalhar. Então, se Deus decidir trabalhar na sua vida, mesmo você não tendo fé, ele vai transformar a sua vida totalmente. E você vai ficar impactado com a glória dele.
Processo de hoje, onde vocês vão fazer uma oração que eu vou ensinar aqui no final do vídeo, vocês vão se esvaziar, que seria uma limpeza espiritual. Então, quando vocês estiverem se esvaziando, limpando a mente de vocês, que é a mesma coisa limpar as vestes, confessando os pecados, vocês vão ficar vazios. Então é necessário recarregar, para o reino das trevas não ter poder. Então é necessário vocês pedir para Deus encher com a presença e derramar o sangue, para que vocês venham ser protegidos e nenhum mal venha atingir vocês. Caso vocês decidam e sintam a certeza no coração de fazer essa oração antes de frequentar uma igreja, aí é opcional de vocês, através da testificação do Espírito Santo, mas eu não recomendo por experiências que eu passei. Então, para iniciar, é necessário você frequentar uma igreja e também comunicar ao seu líder, ao líder espiritual da igreja, para te ajudar e não só frequentar. Porque lembrando, você está guerreando com o mundo espiritual. É como enfrentar os demônios face a face. Mas não temam, não tenham medo, mas se encorajam através do Espírito Santo para vencer, ter a vitória nas suas mãos, que é a fé, a presença, o batismo, o poder e vida transformada e a salvação eterna. Lembrando que os ateus não têm como confessar os pecados porque eles não creem em Deus. Para se confessar é necessário crer. Aí vem um reconhecimento através do crer da palavra e reconhece os erros. Então não tem como reconhecer se ele crê. Então a parte da oração de confessar, as pessoas que estão sem fé não precisa fazer. Mas eu tenho uma oração específica para vocês nesse final do vídeo. A oração que você deve fazer, as pessoas que querem ativar a fé, se fortalecer, se cheio do Espírito Santo, ganhar força espiritual para lutar. Você deve pegar essa folha que você anotou, você detalhe por detalhe, e falando para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, me perdoa por esses pecados que o Senhor venha derramar o teu sangue. Tem que pedir para derramar o sangue para santificar as suas vestes. Então fala: Senhor Jesus, me santifica por esses pecados e que o Senhor venha me perdoar. E você cita cada pecado. Aqui vou falar alguns exemplos. Você vai falar: Senhor Jesus, me perdoe pela língua mentirosa, pela língua difamadora, pela maldade que eu já fiz contra as pessoas, pelos pensamentos que não agradaram o Senhor, pelas minhas atitudes que magoaram o coração do Senhor e afastou o Senhor de minha vida. Agora, outro exemplo que eu vou dar para as pessoas fazer, que não tem fé no Senhor Jesus, é você fazer uma oração pedindo um sinal do céu. Então vou estar aqui fazendo um vídeo específico para vocês. Fica até o final. As anotações para eu dizer para vocês. Então vamos lá, as pessoas que vão iniciar o processo. Primeiro, precisa frequentar uma igreja. Segundo, dentro da igreja, o líder tem autoridade espiritual. Êxodo 32:31, onde diz que Moisés intercedia pelo povo. Então aqui prova que a autoridade maior é o líder. Por isso que há um ambiente espiritual. Então o templo ou a igreja, como vocês estão acostumados a falar, que não tem ambiente espiritual, isso comprova a desobediência da pessoa. Porque aonde habita a obediência, habita o Espírito Santo. Terceira coisa que você deve fazer: a oração que o líder faz e os membros fazem dentro da igreja abre os céus. Porque quem está acostumado com a vida cristã, ela consegue tocar no coração de Deus e abrir os céus e chamar a presença de Deus para a terra. Então ali há um governo espiritual também através do líder espiritual, onde ele vai fazer a oração e os céus vão se abrir. Então antes de colocar um líder dentro de um templo, Deus prepara essa pessoa mentalmente e espiritualmente para que ela venha abrir os céus para transferir a presença de Deus e a palavra. Quarto passo: através dos ensinos da palavra de Deus, através do líder, vai ajudar você a passar pelo processo, porque sozinho você não vai conseguir identificar na palavra de Deus o que você deve retirar, o que você deve fazer. Então é necessário você passar pelo processo com o líder espiritual para que você consiga tocar na raiz de fato e consiga receber aquilo que você está buscando. Quinto passo: também quando você estiver passando a batalha espiritual, no processo de libertação, você vai ter alguém para ajudar vocês, como eu disse para vocês. E dentro da igreja você vai receber força através da autoridade que o líder tem. A primeira oração é
para as pessoas que estão desanimadas, estão sem fé, as pessoas que querem ativar a fé. Não para os ateus, mas quem está sem fé, sem situação. É a oração sobre as pessoas que estão desanimadas na presença, pessoas que caíram na presença, as pessoas que estão longe de Deus, que querem vir à presença, e as pessoas que se afastaram de Deus. Também as pessoas estão desanimadas sem fé por causa de situações que tiraram a fé dela. Então você vai abrir uma oração onde você vai expor em detalhes todos os seus pecados que você anotou, e você vai dizer: Senhor Jesus, me perdoa por esses pecados. Você vai falar o pecado específico e pedir depois para o Senhor Jesus derramar o sangue. Exemplo, para você entender bem. Você vai falar: Senhor Jesus, me perdoa por ser uma pessoa que magoou o coração do Senhor. Derrama o seu sangue sobre esse pecado e me santifique, para que eu venha estar mais perto do Senhor, e para que o Senhor venha restaurar a minha fé e me encher com a tua presença. Mas cada pecado específico você vai citar. E aqueles pecados que vocês não citaram, você vai dizer assim: Senhor Jesus, que o Senhor venha me perdoar de todos os meus pecados, pecados que eu não citei aqui, que o Senhor venha derramar o teu sangue sobre esses pecados e apagar e arrancar as raízes que me afastam do Senhor. E que o Senhor venha ativar a minha fé, me fortalecer e me encher com a tua presença, para a proteção e para a glória do teu nome. Agora a segunda oração são para as pessoas, os ateus, que não creem na existência de Deus. Dizer assim: Deus poderoso, Deus da Bíblia, eu não acredito na sua existência, mas eu estou aqui para receber um sinal da sua existência. Me sinto falando sozinho, mas sinto que preciso tentar essa alternativa, preciso de um sinal da sua existência. Venha ativar a minha fé, manifesta o teu poder em mim, ativando a minha fé e me trazendo sinais da tua existência. Que ateu e não crê na existência de Deus é necessário você estar dentro de uma igreja também, mesmo sem crer. Porque dentro da igreja tem um ambiente espiritual, onde o Espírito Santo vai conseguir trabalhar dentro de você. Ao estar dentro desse ambiente, ele pode te encher. O fato de você estar lá, mesmo não crendo e não desejando, porque quem não quer não vai ter como desejar, ele vai te encher. Você vai sentir um ambiente, você vai sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, dos anjos. Você vai sentir algo que você não sabe explicar. Você fala: eu estou sentindo algo, mas eu não sei explicar, que só pode ser do céu. Então ali a sua fé pode ser ativada, só de você estar dentro desse ambiente de glória. Também através dos ensinamentos, e quando o líder, que é o pastor, estiver, ou não importa qual igreja, se é católico ou não, o que o Espírito Santo tem de ficar no seu coração. Então, se o líder espiritual estiver ali pregando a palavra, a própria palavra tem poder que vai sair o fogo do Espírito Santo através da palavra e vai te edificar só de você estar ouvindo, porque ele vai estar, como vou dizer, inundando o ambiente e inundando o seu coração através da sua mente ao ouvir. É assim que o Espírito Santo trabalha. E também, quando o líder estiver orando por você, ele vai transferir o poder do Espírito Santo a orar por você, mesmo de longe, dentro de um culto, ou você indo pessoalmente receber essa oração do líder, que é através da imposição de mão, para transferir a presença do Espírito Santo para você. Após esse processo de confessar e santificação, derramando o sangue, é necessário você pedir para encher a vida de vocês, como diz a palavra, né? Devemos todos os dias buscar a presença para não faltar azeite, o poder. Então vocês devem fazer a oração, pedindo para que Deus venha encher vocês com o poder e com a presença do Espírito Santo. O próximo vídeo vai ser oração de libertação, oração de adoração. Deus abençoe vocês.